Shalom, eu sou o Moré André e hoje nós falaremos sobre a Parashá Pinhas. Diferentemente do que as pessoas pensam, a Parashá Pinhas não começa propriamente em Pinhas. Ela vai começar na Parashá Vaishilá, que está em Bereshit. Em Bereshit diz que Diná saiu aos campos e Sherem se agradou dela e se juntou a ela. Quando está sendo falado sobre Sherem se agarrou a ela e se juntou a ela, quando nós juntamos esse passuque da Torá, esse versículo da Torá, e quando nós pegamos a primeira letra dessas três palavras, cada sofei devote, nós temos um Aleph, um Het e um Dalet, formando a palavra Errad do chamado Israel. Então, quando ele deseja ficar com Diná, ele a mantém cativa e o seu pai vai junto a Yaakov para tentar convencê-lo a fazer um casamento. Enquanto isso, ele só fala que eles podem se manter unidos caso ele faça a circuncisão. Então Sherem decide fazer a circuncisão juntamente com 24.000 pessoas que estavam naquela cidade. Nós sabemos disso através do rabino Pinha Friedman, que diz que nesse passuque de Vaishular está codificado 24 alefes, que quando escrito por extenso quer dizer 1000. Então a palavra Aleph, escrita por extenso nesse passuque, neste passuque contém 24 vezes a letra Aleph, escrita, mostrando que havia 24.000 pessoas junto com Sherem. Um tempo depois, Sherem tem que voltar para consertar esse erro. Como eles morreram como pessoas convertidas à Torá, agora eles retornariam para consertar aquele erro do passado. Diná não quis voltar para o seu povo e foi resistência por parte dela, e ela também vai voltar para restaurar. Exatamente, ele volta como Zirin e ela volta como Cosbe. Zirin, ele era um príncipe das tribos de Israel e ele era da tribo de Shimon, enquanto ela era uma princesa moabita. Ele então a leva perante Moshe e Moshe não permite a relação entre eles dois. Então ele a leva para sua cabana e lá mantém uma relação sexual com ela, o que é altamente proibido um israelita se relacionar com uma pessoa que não segue a Torá. Tomado de muito amor pela Torá, Pinhas então pega uma lança e vai atravessar Zirin, e assim Zirin e Cosbe são mortos, mostrando que eles não conseguiram fazer o seu ticunim naquela hora. Nesse momento, o povo de Israel se levanta contra Pinhas, e Pinhas, que tinha nele algo muito especial, ele acaba sendo acusado pelo povo de Israel por não ser um israelita de sangue puro. E ele é acusado por ser filho de Put. E todos os maiorais daquela época acusaram que Pinhas não tinha autoridade para matar Zirin, que era um grande príncipe, um dos príncipes de Israel. Juntaram para acusar Pinhas dele ter cometido esse ato. Era permitido pela Torá toda vez que um homem se relacionasse com uma mulher não israelita, enquanto havia ali a relação no mesmo momento, era permitido que matassem eles, não antes e não depois. Então surge uma grande confusão e o próprio Eterno tem que vir para defender Pinhas. Está escrito: Vaikam, Mito, Haedá, Vaiká, Romá, Beador. Ou seja, viu Pinhas
o que aconteceu? Pegou uma lança para entrar na cabana, no próximo versículo, entrar na cabana e matá-lo. O que chama a atenção aqui é que nós temos que observar a palavra romá. Romá é a palavra lança. Essa palavra lança, ela é formada por um reixe, um mem e um rete. E tem um grande significado dentro da Torá. O primeiro significado é que essa letra tem o mesmo numeral do nome Abraham, ou seja, 1 do Aleph, 2 do Beit, 200 do Reish, 5 do Re e 40 do Mem, formando a gematria 248, o mesmo nome do anjo Raziel. E Raziel, veja, Reish 200, Zain 7, Yud 10, Aleph 1 e Lamed 30, também tendo gematria 248. Mas Abraham nem sempre teve um nome com gematria 248, porque antes dele fazer a sua circuncisão, ele tinha o nome de Avram, e a gematria do seu nome era 243. Quando ele recebe um Re no seu nome, então ele se torna Abraham. Veja que interessante. Já Sarai, que tinha um Yud no seu nome, ela se torna Sara, porque ela vai pegar esse Yud, e Yud vale 10, quando dividido por 2, vai dar 5. Então, esse Yud do nome dela é dividido por 2 e se torna 2 reis. Um rei vai estar aqui em Biná, que é a Torá oral, e outro rei vai estar aqui em Malhut, que é a Torá escrita. Com isso, nós descobrimos um grande segredo. Quando a Torá está falando desses 2 reis, ela está falando do corpo e da alma. Quando a Torá está falando desses 2 reis, ela está falando de 2 aspectos, masculino e feminino. A Sara, na história da Torá, ela representa o corpo, enquanto Abraham representa a alma. Todo personagem masculino da Torá sempre vai representar a alma, enquanto todo personagem feminino sempre vai representar o corpo. Com isso, nós descobrimos que existe uma Torá para o corpo e existe uma Torá para a alma. Uma é a Torá de Esav e outra a Torá de Jacó. Esse mesmo Yud, ele vai então ter que viajar muito através da Torá até chegar em Pinhas, porque esse Yud na Torá, ele é bem pequenininho. Na Torá existem 3 tamanhos de letras: as letras grandes, as letras médias, que são a sua maioria, e as letras menores. As letras menores estão no nosso plano. As médias estão num plano mais alto, enquanto as letras maiores estão nos níveis mais superiores. Isso é encontrado na Torá várias vezes, como veremos nessa aula. Então, esse pequeno Yud, ele vai trazer um numeral e uma gematria especial para o nome de Pinhas. Anteriormente, ele teria aqui uma somatória de 80, mais 50, mais 60, mais 8, me dando 130, 198. Ou seja, ele não tinha peso para ser um Cohen. Até que o Yud de Sara viaja até o nome dele, Yud tem gematria de 10. Aí sim ele fica com o seu nome com peso
de 208. 208 é o mesmo nome de Itzhak. Ele é formado por um Yud, um Het e um Kuf final. Itzhak. Itzhak, ele tem algo muito grande e especial no nome dele, pois ele representa com Yud as 10 provas de Abraão, com o Tzad, os 90 anos da idade de Sara. O Het representa o oitavo, que seria o oitavo dia da circuncisão de Isaac, e o Kuf 100 representa a idade de Abraão quando ele nasceu. Esses segredos de Torá são super importantes para que a gente possa conseguir alcançar o que realmente o Eterno está querendo falar através da sua palavra. Quando então eu chego no capítulo à frente e agora a gente chega na Parashá de Pinhas, a gente tem então que o Eterno ele vai fazer um pacto, uma Brit Shalom com Pinhas. Essa Brit Shalom ela é feita de uma forma muito especial. A gente deve entender que a Torá ela sempre está falando dos meses judaicos e que cada tribo é um mês judaico. No caso de Nissan, que é o mês de Ares e que é representado pela própria letra Re, enquanto o mês de Sivan é o mês de Gêmeos e é representado pela letra Zayin, eu tenho Vav no mês de Liá, representado pela tribo de Shimon, enquanto o Re é a tribo de Ruben, o Zayin, Levi, já o Vav vai representar a tribo de Shimon, que vai ligar esses 2 meses, e ele está juntamente ligando Nissan a Sivan, com a contagem do homem. Então, nesse período, eu tenho a contagem do homem para receber a Torá. Com isso, nós entendemos então que a Torá está falando mais dos meses judaicos do que da literalidade em si. Ela está falando sobre uma transição de meses, ou seja, que funcionam anualmente para as festas de Hashem. Quando nós pegamos então esse pacto que é feito, e esse mês que é chamado de Iyar, que é o mês que liga, né, Nissan a Sivan. Lá tem uma codificação onde está escrito Ki Ani Adonai Rofea, que está exatamente... E aqui eu tenho exatamente um mês codificado. Veja, um Yud, outro Yud e o Resh. Ou seja, o nome do mês codificado nesse passuque da Torá. Quando entendemos então que esse mês aqui está falando da letra Re, da letra Vav e da letra Zayin, vejam, é um mês, um quadrante, onde está falando dos meses hebraicos. São 3 tribos e 3 signos. Ares, representada por Rubens, o Vav é representada por Shimon, e o Zayin representado por Levi, que é também a representação do mês de Gêmeos e que representam Esav e Jacó. Quando nós então agora entendemos tudo isso, que essa ligação desses meses é de total importância, e que a Torá está falando das festas, das vontades do Eterno, nós temos que entender a palavra Shalom. Observem, aqui na palavra Shalom, na Torá, está escrito na Torá Brit Shalom, e a palavra Brit Shalom, ela tem uma gematria. Vamos à gematria de Brit. Eu tenho 2, 200, 10, 400, mais 10. Ou seja, 622. Né? Um Vav, que o 6 é Vav,
mais 22 letras. Então eu tenho um vav mais 22 letras. Ou a somatória de todos, 6 mais 2, eu tenho 10, que são as 10 sefirot. Quando eu entendo agora que na palavra Shalom eu tenho um vav cortado, eu tenho que entender o que é esse vav. Em algumas parashás passadas, a gente tem lá que houve a morte dos filhos de Aharon, chamada a Parashá Aharei Mot, onde os filhos de Aharon, eles morrem uma morte divina, a santidade do Eterno entra em suas narinas e os seus corpos caem, mas as suas almas permanecem no acampamento. Para que quando acontecesse esse incidente com Zimri, e o povo daquela época fosse contra Pinhas, ele pudesse ser salvo. Essas duas almas, então, vêm sobre Pinhas, as duas almas se colam nele, o que nós chamamos de Bur. Então, Pinhas, ele recebe Nadav e Abihu. Então, ele se torna com a força do Yud e essas duas almas que se apegam a ele, duas almas de Sadikim, ele então tem a força para se tornar um Cohen Agadol. Já que naquela época, por ele ser descendente de Itró, Itró era um Cohen da idolatria e era acusado de engordar bois para a idolatria, ele não podia assumir como Cohen Agadol. Então, nós entendemos na Torá que existe algo muito profundo. E além disso, Pinhas, que recebe o sacerdócio para sempre, como está descrito lá no livro de Números, no 25, que ele recebe o sacerdócio para sempre. Quando nós chegamos 400 anos depois, no livro de Juízes, no capítulo 20, no versículo 22 e 23, dizem que os filhos de Israel foram consultar o Eterno e estava lá Pinhas, filho de Aharon, filho de Eleazar, conforme descrito na Torá. O mesmo Pinhas continuava como sacerdote perante a Arca do Eterno. Se você gostou do nosso vídeo, curtam, compartilhe e se inscrevam no nosso canal para que outras pessoas possam conhecer o Zohar HaKadosh.